Olá, pessoal. Sexta-feira das minhas férias, então não é dia de nada, mas eu resolvi começar a aprender a mexer no OBS e eu vou gravar esse vídeo para testar como fica, tá? Ele é legal porque ele tem aquele efeito de poder mudar a coisa que o Logitech tem, que o Logitech, o Logic Capture tem, mas ele tem bem mais coisas, tá? Então eu vou ficar aqui quietinho. Coisas legais para quem está mexendo com OBS para capturar vídeo, para quem quer capturar para aula, essas coisas. Dá para você colocar texto no meio da gravação. Então, por exemplo, aqui aparece, vai ser sobre fundamentos. Eu posso aumentar, deixar como eu quiser. Aqui, fundamentos, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Aí depois ele some. Eu cliquei errado, mas pode aparecer meu nome, dá para aparecer um montão de coisa. É bem bacaninha, tá? Gostei. Mas vamos lá. Ah, Ele bugou agora, espero que ele não bugue agora. Então, isso aqui vai ser um vídeo sobre na linha de fundamentos, tá? Que eu tenho feito seminários com o pessoal. Mas como eu tô de férias, eu dei folga para eles também. E aí eu não fiz na quarta-feira. Eu vou gravar um videozinho curto sobre esse, so- dando prosseguimento ao que a gente estava fazendo. Tá legal? Ah, Deixa eu ver aqui outra coisa nesse programa. Bom, olha só que legal. Eu posso abrir o PDF, deixar ele aqui, ó, e me falar, ó, a gente vai estar vendo isso aqui. Enquanto a câmera está lá, o Logic Capture só conseguia fazer isso com duas fontes de informação diferentes. O OBS ele trabalha com todas essas ao mesmo tempo. Tá aí, gostei desse OBS. Pois bem, hoje a gente vai atacar essa parte, tá? A gente, no último vídeo que eu tinha feito, também sem ser no formato seminário, a gente viu essas primeiras partezinhas aqui, tá? Do, como falo, essa que eu chamei de álgebra dos conjuntos, né? Essas relações com inclusão das operações principais, tá? De operações de interseção, união, que operações é meio forçar a barra, tá? Mas aí agora a gente vai ver um pouco sobre composições de relações binárias, que é uma generalização do que a gente faz com composição de função, que para quem está vendo a playlist de uniformidades, já viu que é um contexto onde faz sentido você tratar desse tipo de coisa, tá? Eu só tava olhando aqui se o cursor não estava aparecendo, mas ele está aparecendo pelo visto. Tá, legal. Ok, então vamos lá. Nota que é legal frisar que eu minimizei na minha janela, eu minimizei o PDF, mas ele continua aberto, tá? Mas mesmo assim eu vou sumir com ele daqui. Eu tô apanhando um pouco, mas já já eu fico craque nesse negócio. Então, vai ser curto, vai ser só sobre composição de relações. Composição de relações. Não pegou aqui. Aproveitar já que eu estou mexendo nisso, vou ver outra coisa. Isso aqui, eu queria ver se tem como eu me inverter. Isso, que aí o meu movimento fica espelhado. Aí eu não fico. Legal, legal, legal. Porque o Droid ele zoa um pouco isso. Mas tá, tudo bem, vou voltar aqui e ficar pequenininho. Gostei desse negócio. Eu tô aqui igual um bobo há 4 minutos, não falei de nada de matemática. Mas tá. Então, vamos lá. Dadas relações binárias. Então, dadas relações binárias R e S, lembrando que relação binária é só um conjunto, para a gente é só um conjunto de pares ordenados, tá? A gente define a composição assim.
no próprio texto do Kindergarten, quando a gente define função, a gente menciona composição, mas eu fiz muito em passant, e aí, porque tinha coisa mais urgente para ver, e aí essa subseção ela vem justamente para suprir essa pressa com que foi feita a ideia de composições no início desse capítulo A. Lembrando que é um capítulo que eu escrevo apenas com o propósito de ser um material de consulta e não um texto para ensinar conjuntos. Então a gente define a composição de R com S, S bola R, como sendo o conjunto de todos os pares para os quais existe um Y satisfazendo isso aqui. XRY e YSZ, tá? Então, se a gente pensar no XRY como sendo isso aqui, XY pertence a R e YZ pertence a S, tá? E aí a intuição é que, em certo sentido, pelo menos quando a gente está em uniformidades, é o que faz sentido. A ideia, parte da ideia a gente pode pensar assim, ó, a fim de você mostrar que o XZ pertence ao S bola R, eu falo bola, tá? S bola R. S composto com R, composto é uma palavra muito grande, a gente não tem tempo. Então, essencialmente se isso aqui acontece, né? Existe Y tal que XRY YSZ, e a ideia é que esse Y ele faz a ponte, ele corta, tá? E é como se fosse uma desigualdade triangular secretamente, tá? Para você lembrar disso aqui, lembra que a gente tem esse negócio aqui, ó, distância de x a y é menor ou igual que a distância, para quem lembra de espaços métricos, né? A gente bota um yzinho intermediário que faz a ponte, digamos assim. Você quer mostrar que a distância de x a z é menor do que epsilon, por exemplo. Se você encontra um y, tal que a distância de x a y é menor do que epsilon sobre 2, e a distância de y a z é menor que epsilon sobre 2, esse y fez para você a ponte entre, uh, entre os dois caras. Tá? Então, composição de relações binárias é definida dessa forma. E é claro, então, observação, né? É claro que se R e S são funções, que aqui a gente só pegou relações binárias, mas se essas relações binárias em particular fossem funções, então as definições coincidem, no sentido de que quando a gente define a composição dessas duas funções como se fossem relações binárias, isso vai dar como conjunto aquilo que a gente teria ao definir a composta de duas funções. Tá, o que eu quero dizer com isso, né? Então, ó, o que eu quero dizer, né, com que as definições coincidem? A gente tinha visto que se R e S são funções, a gente definia uma nova função. Vou chamar ela de G por enquanto, que era a S, que a gente escrevia assim, tá? Mas não vou dar esse nome, eu vou simplesmente dizer que é a G, aliás, vou chamar de C. Vou chamar de C de X, que fazia a S aplicada no R aplicado no X.
Eu chamei de C porque é a composição. Então, nota que quando a gente vê isso como conjunto, quando a gente meio que olha o gráfico dessa função, a gente tem que um certo par xz pertence a C, C e somente C, o x pertence ao domínio de R, e esse Z é igual a S do R do X. Mas veja que, então, definindo dessa forma, o C como sendo o conjunto dos pares X, Z, onde X satisfaz isso e Z satisfaz isso dá para a gente o seguinte, ó. Isso mostra que o par X de Z pertence a S bola R enquanto composição de relações binárias. Por quê? Porque o y igual a R de x é tal que a gente tem o x, Rx pertencente a R, porque isso é o que significa, quando a gente olha a função R como conjunta, é isso que a gente está vendo. E o Rx com esse Z, que é o S do Rx, ele pertence ao S, tá? Porque esse Z é simplesmente o S do Y, desse Y aqui. Então, quando a gente faz esse negócio que eu fiz aqui de cortar, deixa eu usar a mesma cor, corta aqui, a gente chega na conclusão de que o X, Z, pertence à composta de S com R, vista como composição de relação binária. Agora, reciprocamente, se você pega um XZ que pertence a S bola R visto como composição de relações binárias, então é porque existe um Y que satisfaz isso aqui. Existe um... Deixa eu tirar esse RX, existe um Y que satisfaz isso. Mas aí, como R e S são funções por hipótese, esse Y ele tem que ser Rx. Então, pois R é função. E aí, aqui vai ficar Rx. Quando a gente olha o Z tem que ser o S do Y, mas o Y é RZ, então o Z vai ter que ser necessariamente dessa forma. Portanto, esse par XZ, ele é exatamente dessa forma. O X está no domínio da R e o Z é da forma S do R desse X que está no domínio. Portanto, o par XZ pertence a C visto como composta de funções. É um pouco confuso porque é muito... Em certo sentido, é quase óbvio que essas coisas são iguais. E é mesmo, mas aqui, nessa primeira, nesse C, a gente define meio que pensando como uma função faz. Pega um elemento e vai no outro. Nessa definição de relação, de composta de relação binária, ela é um pouco mais indireta. E aí, às vezes, fica um pouco ruim de pegar as nuances da coisa, tá? Agora, uma propriedade muito importante e recorrente é que se você tiver T, R e S relações binárias, então quando você fizer a composta dessas relações binárias, fazendo R composta com S primeiro e depois T composta com essa composta, o resultado vai ser a mesma coisa que você obteria se primeiro tivesse feito a composta de T com R para depois compor com S. Tá?
que é a associatividade. Associatividade da composição. Não sei se eu faço. É tão bobinha. Tá, tudo bem, vamos fazer. É bom. Tá, então, uma igualdade de conjuntos, então, demonstração. Eu vou aproveitar que eu não fui tão didático no começo. A gente estava vendo umas coisas bem pesadas e vou ser didático agora. Então, dado um par, deixa eu só usar a mesma letra, WZ, que pertence ao primeiro. Então, dado um par aqui, a gente quer mostrar que esse par pertence a esse negócio aqui. Então, a gente precisa obter um cara que faça o papel de testemunha para a gente cortar um estando aqui e outro estando aqui, do mesmo jeito que estava lá. Mas veja, como esse cara está nessa composição, existe por hipótese, deixa eu só usar a mesma letra, eu usei x. Isso. Então, aliás, não, não vou fazer tão jogado igual tá lá. Então, dado esse cara, então existe, eu só vou usar as mesmas letras, existe um x em algum lugar satisfazendo isso aqui, ó, x, minto, w, x pertence ao, vamos ver aqui como estava, o cara que existe pertence ao que está dentro, ao domínio, digamos assim, e depois ele pertence ao que está lá de fora. Então, existe um x com esse wx pertencente ao S e o x z pertencente. Aliás, minto, né? R bola S. Porque esse cara está aqui. Então, esse aqui é o que está dentro, esse aqui é o que está fora. E x, z pertencente a T. Agora, como esse par pertence a essa composta, existe y com w y pertencente a S e y x pertencente a R. Tudo bem? Então a gente abriu as compostas, por assim dizer. Foi o que a gente fez. Então agora vamos ver. A gente gostaria de concluir que esse par WZ pertence ao T bola R, bola S. Então a gente precisa mostrar que existe, então queremos alfa, tal que esse sujeito que a gente pegou aqui, W, alfa, pertença ao S e alfa, Z, pertença a T bola R. Só que para isso aqui acontecer, a gente precisa de um beta tal que isso aqui se repete, aqui beta não aparece, e alfa, beta pertença ao que está dentro, R, e o beta, o diacho, e o beta, qual é a outra letra? Z, pertença
Ah, é, se a gente abriu, o que que significa estar nessa composição? Isso aqui é o que a gente quer. A gente quer alfa e beta que satisfaçam isso. Mas veja só, a alfa, a gente já encontrou um cara que diz que o W e Y está em S. Vejam só. Então, esse alfa diz para se a gente pega esse y como sendo alfa, ele diz para a gente que o W alfa está em S e vai dizer para a gente também que o alfa Z está em T bola R. Por quê? Porque o beta igual a X diz para a gente o seguinte, o YX pertence a, ó, Y é alfa. Agora a gente faz o beta igual a X. Então, YX pertence a R. Aqui. E beta Z, XZ pertence a... Ah, aqui eu tinha feito, escrito abobrinha, por isso também. Aqui é T. Isso. Até porque já tinha S aqui. E aí, bom, esse rapaz, esse X já diz isso. Então, se a gente faz beta como sendo X e alfa como sendo Y, essa informação toda que a gente obteve aqui ao abrir, ao abrir a informação de que WZ está aqui, dá para a gente as informações que a gente precisa para concluir que o WZ pertence, na verdade, ou melhor, pertence também a esse cara aqui, T bola R, bola S. Agora, se a gente fizer o contrário, a gente conclui que se alguém está aqui, então está nesse. Portanto, os dois conjuntos são iguais. Tá? Essa volta eu não vou fazer, eu vou deixar para quem quiser, mas fica aí provado que relações binárias, que a composição de relações binárias é associativa. Então, em particular, para quem já sabe categorias, eu já vi um pouquinho, você tem o direito de considerar uma categoria cujos objetos são conjuntos e cujas setas são relações entre conjuntos e não meramente e não apenas funções, tá? Tudo bem. Claro, em particular, né? Disso aqui, dessa observação, como a gente já se convenceu que composição de relações binárias generaliza composição de funções, então, em particular, composição de funções é associativa. Composição de funções é associativa. Tá? Bom, o que mais que eu tenho para falar dessa parte? Pode ser relevante colocar no vídeo. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá, isso aqui é legal. Ah, de modo análogo, assim, se... O que que eu fiz aqui, gente? Mas eu não quero circulinho, eu quero é só coisinha. Então, se a gente, assim como a gente fazia com funções que tinha imagem direta, imagem inversa, mas geralmente, se é a relação binária cujo domínio. Eu não gosto de falar condomínio, porque lembra condomínio. Aí eu falo cujo domínio. Se é relação binária cujo domínio é x, tal que sua imagem
Lembra que domínio e imagem a gente não precisa falar só para função, a gente fala para relação binária de modo geral. E aí a gente tem uma... E a imagem está contida em Y, ou seja, a gente tem... Nesse cenário aqui, ó, o, o R é um subconjunto desse cara. Então, R é um subconjunto do x cartesiano Y, tal que para todo x que pertence a x, existe um Y que pertence a Y, tal que o x está relacionado com Y. Isso aqui eu quis dizer, tá? Então, pega uma relação binária que é assim para certos conjuntos x e y que você queira. Então, para A contido em x e B contido em y, ou melhor, não, tudo bem. Para A contido em x e B contido em y, a gente define imagem direta e inversa do mesmo jeito. A gente define a imagem direta do A pelo R como sendo o conjunto de todos os y's que pertencem ao y, tais que existe um x que pertence ao A, satisfazendo x, r, y. Então, são todos os caras que estão relacionados com alguém do A. Se você pensa nisso como sendo imagem direta de função, o que você tem é o conjunto de todos os f de x com x pertencente a A. Tá? Porque numa função o y é único, numa relação binária não precisa, por isso que a gente não escreve assim. E a pré-imagem é o conjunto de todos os x's que pertencem a x. Eu gosto de falar x's, podem me julgar. Tais que existe um y pertencente a B, tal que o x está relacionado com y. Então parece a mesma coisa, mas a gente está de uma mesma informação, que é essa aqui, a gente está coletando testemunhas que estão em posições trocadas. Tá? Então a gente vai olhar a relação, a gente está olhando a relação binária, tá? Em certo sentido, o que a gente está fazendo, né? A gente está aqui com a relação binária. Aqui está esse aqui é o y, esse aqui é o x, e aí a relação binária é um subconjunto desse negócio que pega todo mundo. Então, em geral, eu vou fazer uma curva, um negócio louco assim, para a gente não pensar necessariamente como, que é uma função. Imagem direta e imagem inversa vai ser, a gente vai olhar para essa coisa aqui, que é o conjunto de todos os pontos do x cartesiano y que pertencem ao R. O R é esse conjunto amarelo. Só que a gente vai olhar coisas distintas nesse negócio aqui. Então, por exemplo, quando a gente selecionar um certo A aqui, a imagem direta vai ser um conjunto do Y de todo mundo que está relacionado com carinhas que aparecem aqui. Então, eu não vou conseguir desenhar direito agora, mas... Dotted. Verde. Tudo bem, vou usar verde. Então, aqui, ó, os pontos que têm coordenada X, eles estão... Oh, droga. Eles estão ocorrendo... Tem coordenada em A. Eles estão ocorrendo aqui. A primeira coordenada deles em A. Estão ocorrendo aqui e estão ocorrendo aqui. Então, a gente olha as coordenadas y desses pontinhos.
E as coordenadas y vão estar aparecendo aqui. Acho que agora não precisa ser dotted, mas pode ser standard. Elas vão estar aparecendo aqui, aqui, meio contínuo. Então, essa parte toda aqui. Tá? E aí, esse cara aqui também. Porque quando você pega esses pontinhos que estão na parte amarela aqui, olha a coordenada y deles, está caindo aqui. Quando você pega a coordenada y desses caras aqui, vão estar caindo aqui. Ah, mas Renan, olha só, esse mesmo ponto que você pegou, ele também está aparecendo aqui na frente. Dane-se, não importa. O que a gente quer saber é se em algum momento ele esteve relacionado com caras do A. Se esteve, a gente coloca ele no saco. Tá? Agora, vamos pegar esse próprio conjunto verde aqui que a gente desenhou. Esse conjunto verde, agora a gente vai querer olhar todo mundo que vai estar relacionado com ele. O problema é que nesse caso, eu vou só fazer uma seleção aqui, para vocês verem. Ah, droga, não ficou. Deixa eu não posso soltar então. Aqui, ó, vejam que todos os pontos que estão da parte amarela, que estão dentro desse retângulo, eu vou olhar as coordenadas x desses caras e ignora essa parte do meio, tá? Aqui no meio tem uma partezinha sem verde, então imagina que são dois retângulos. Vamos fazer assim, ó, só essa parte aqui. Vamos olhar para a imagem desse verde que está no eixo y. Esse verde que está no eixo y de cima é o nosso conjunto B agora. Agora a gente olha para o conjunto amarelo todo e vê do conjunto amarelo todo quais pontos estão dentro dessa faixa. Os pontos que estão dentro dessa faixa, a gente olha a coordenada x desses caras. E aí isso vai dar uma desgraça gigantesca, bem maior que o A, mas enfim, a pré-imagem é isso. Então, vejam que nos dois casos a gente está usando o conjunto R, que em certo sentido é o gráfico, se você preferir pensar assim, o gráfico da relação. A gente está usando o gráfico para obter essas informações. Só que cada uma delas, em cada um dos casos, ou na pré-imagem ou na imagem direta, a gente olha para direções opostas. Tá? Isso é o que está expresso secretamente aqui. Ó. Essa é a parte amarela, igual nos dois. Aliás, deixa eu escrever de amarelo, né? Essa é a parte amarela. A gente olha para os conjuntos de todos os pontos que tais xy, tais que xry. Só que aí a gente usa esses pontos para ver aqueles nos quais o x em particular está no A. E aí isso vai ser a imagem direta do A. E a gente pega os y's correspondentes. Então a gente olha dos xry quais são aqueles onde x está em A e pega o y correspondente. E mesma coisa, mas trocando no caso da pré-imagem. Tá bom? Certo. Por outro lado, falei aqui de pré-imagem, imagem direta. No fundo, a única coisa que a gente só tem a imagem direta, ou a gente só tem pré-imagem. Porque a imagem, a pré-imagem, ela no fundo é a imagem direta pela relação inversa, tá? Então, opa, eu fiz de novo, tá? Então, observação. R-1 de B é igual ao conjunto de todos os x's que pertencem a x, né? Tais que existe y pertencente a B. Isso é o que a gente tinha definido, né? Tais que x é ry. Só que se a gente olha a relação inversa de uma relação binária é o conjunto de todos os yx
tais que o xy pertence a R. Então, a gente pode reescrever a pré-imagem como sendo... reescrever assim, redescrever, né? A gente redescreve esse negócio aqui, e como xry sem somente ser yr menos 1x, é o conjunto de todos os caras tais que o y, vou escrever assim, r menos 1x, tá? Para deixar bem destacado. Mas isso é a mesma coisa que você fazer, eu vou colocar entre parênteses também para deixar destacado, assim. Você olha isso aqui como relação binária, é a imagem direta do B pelo r menos 1. Então, para a imagem, é no fundo uma imagem direta, só que da relação inversa. Bom? Porque relação inversa sempre existe. O que confunde às vezes é que a relação... Quando que a relação inversa de uma coisa que é função, também vai ser função. Aí que tem aqueles outros critérios. Mas tá, tudo bem. O que mais que eu posso mencionar? Acho que para esse vídeo teste, só duas coisas eu vou destacar aqui como exercício, tá? Que quando a gente faz a composta de duas relações e faz a imagem direta dessa composta por um certo subconjunto do domínio dessa composta, que vai ser o domínio da relação R, isso aqui é a mesma coisa que você pegar a imagem direta do A pela relação R e daí fazer a imagem direta disso pela relação binária S. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que quando a gente faz... esse aqui é legal. Quando a gente pega S bola R e toma a inversa dessa relação, isso é a mesma coisa que você fazer a relação inversa. Você troca a ordem, tá? Relação, a inversa numa composição, ela troca a ordem. E isso é um fenômeno bem mais geral, tá? Funciona essencialmente sempre que você tem algum tipo de operação, sempre que você tem um magma onde o dois, quem sabe o que eu estou falando, tudo bem. Quem não sabe, tá, mute por um tempo. Sempre que você sabe o que é isso aqui, ó. Você tem um x, sempre que você está num, vamos fazer assim, você está num conjunto M, onde você tem uma certa operação lá, que ela pega dois caras do M e vomita para você um novo cara do M, tá? Se você está num ambiente onde existe um elemento neutro, vou colocar assim, se existe um E neutro, que é um cara que faz isso aqui, para todo M, sempre que você faz M operado com E é igual a M, e se você faz Z operado com M, é igual a M, dos dois lados. Você tem um elemento neutro. Aí, se você tiver um x e um y com inversos, inversos são dois... O x tem um elemento... Existe um x', então quando você opera, independente do lado, vai dar o elemento neutro e o y também. O produto desses dois caras vai ter vai ter um inverso
e esse inverso vai ser dado pelo produto, por assim dizer, dessa operação na ordem contrária, tá? Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, mas nesse caso dá para provar também que na mão que vai valer esse negócio aqui não é difícil, tá? E, e é isso. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês onde a gente está. Captura de janela. Aqui, a gente viu essencialmente essa parte aqui, é só uma paginazinha de observações, tá? E como é um vídeo teste, eu preferi fazer esse, esse tema simples, que agora eu vou editar ele no, como chama? Vou aprender a mexer no DaVinci Resolve para editar esse vídeo. É um pouco overkill, mas eu, 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 eu compro coisas overkill, né? Então, e aí no próximo vídeo ou seminário, não sei como vai ser, a gente vai reatacar equivalências, tá? Relações de equivalência do, num contexto geral, e onde a gente vai ver novamente, ó, que ficou por cima de mim. Como faço para ficar por cima? Ordem, mover para cima. Ordem, mover para o topo, pronto, tá. O OBS é bem fácil. Aí, bom, a gente vai mexer isso no próximo vídeo, seminário, enfim, e aí a gente vai, curiosamente, vai se dar conta de outra equivalência do axioma da escolha. E a gente vai entrar em ordens, revisitar ordens parciais, ordens totais, aquelas coisas, para começarmos a preparar terreno para discutir cardinalidade. Tá? Aí a gente vai trabalhar um pouco mais com funções injetivas, sobrejetivas e essas coisas. E aí a gente depois que a gente tiver mexido bastante com isso, a gente ataca a cardinalidade. Mas é isso. Agora eu vou editar essa bagaça. O vídeo cru deu 50 minutos. Vamos ver quanto que ele vai ficar depois de pronto. Tchau, tchau, pessoal.